Hey, pessoal, aqui é Gaga e hoje nós vamos ter uma missão muito importante. Vamos colocar dois dos melhores RPGs de super-heróis um contra o outro e discutir seus pontos fortes, positivos, e eu darei o meu parecer do qual que eu prefiro ou qual que eu gosto em certas situações. Os RPGs são Mutantes e Malfeitores e Ícones, ambos criados pelo mesmo autor, o Steven Kenson, ambos criados pela mesma pessoa, só que com interesses bastante diversos. De um lado, nós temos um RPG altamente gameista, mecanicista, com regras específicas e detalhadas para minimalisticamente determinar as características de seu personagem e ter um valor de pontos estruturado em equilíbrio para como você poder construir cada um dos detalhes de seu personagem. E do outro, nós temos um RPG muito mais aberto, descritivista, narrativista, que tenta aliar a parte narrativa dentro do mundo dos gibis com a parte mecânica, só que mais solta, mais leve e aberta para interpretação dos heróis. Então, antes de percebermos e adentrarmos nisso, é importante lembrar, tanto o Ícones quanto Mutantes e Malfeitores estão no meu servidor. Se você quer ter acesso aos livros, se você quer ler, especialmente o Ícones está muito impossível de achar, pode encontrar no meu servidor, você pode ir lá fazer o download sem problemas. E também tem no meu servidor o Perfis de Poder, que é um livro que eu acho completamente exigido, importante e necessário para você entender o sistema. Se você é novato no sistema, você precisa do Perfil de Poder. Ele também está de graça para download lá no meu servidor, pode ir lá pegar, ok? Acho muito importante que vocês vão lá, que vocês façam o download para vocês poderem até acompanhar melhor a análise daqui. Então neste vídeo eu vou começar fazendo uma descrição geral dos sistemas, rapidamente, 2 minutos para cada sistema, e irei então fazer comparação entre eles e chegar a um veredito do que eu prefiro, etc. Vamos começar com o RPG mais antigo, mais conhecido, mais jogado, que é Mutantes e Malfeitores. Ainda hoje eu acredito que ele é o segundo maior RPG de super-heróis sendo jogado, porque se não me engano, o RPG mais jogado de super-heróis ainda hoje é o RPG clássico da Marvel. Não confundir com o RPG novo da Marvel, ok? Aqui ó, esse é o RPG novo da Marvel, tem o livro. Esse RPG é horrível. Eu fiz 2 lives falando sobre esse RPG. Ele é tenebrosamente ruim. Esqueçam esse RPG. Eu tô falando do RPG antigo. Aqui, ó, só pra mostrar. Esse é o RPG antigo da Marvel. Esse RPG ainda é hoje jogado pra caramba. Então ele compete com Mutantes e Malfeitores como o RPG mais jogado de super-heróis. Esse RPG é da década de 70, galera. Aliás, 80. Acho que literalmente surgiu nos anos 80. É velho pra caramba, mas é muito bom. Inclusive eu tenho um livro falando, um vídeo falando sobre ele, é um RPG muito bom, mas nós não vamos focar nele, vamos focar nos RPGs que tem em brasileiro, em português brasileiro. Então, vamos falar de Mutantes e Malfeitores. Um dos RPGs mais jogados de super-heróis hoje em dia. A base de Mutantes e Malfeitores qual é? Qual é o objetivo de Mutantes e Malfeitores? É ser um RPG onde cada pedaço do seu personagem ele é minimamente construído com custo em pontos para cada coisa que você está querendo fazer. Portanto, é um RPG que une 2 critérios muito importantes, que é o descritivista, que é descrever as capacidades do seu personagem, junto com o gameista mecanicista, que é ter um valor mecânico computável de maneira bastante direta para determinar seu personagem. A base de Mutantes e Malfeitores, terceira edição, diferente da segunda, a terceira edição de Mutantes e Malfeitores se baseia na ideia de que para você construir os seus poderes, você tem que aliar um efeito com uma descrição. Dessa forma, os poderes não estão prontos em Mutantes e Malfeitores. Você tem que moldá-lo do zero. Mostrando em termos diretos, aqui está uma ficha arquetípica de Mutantes e Malfeitores, nós podemos ver várias. Vamos pegar aqui o controlador de energia. E aí você vê que existem os atributos, existem aqui os poderes, e aqui tem os poderes. Ó, aura de energia. Não existe o poder aura de energia. Existe dano 3 com reação. Você pega efeitos, molda, constrói e paga os pontos por esses poderes, e aí você descreve o que este poder é. O poder não existe no vazio. Existe os efeitos espalhados, e você os reúne, paga os pontos e descreve o que eles fazem. Isso faz com que Mutantes e Malfeitores sejam um dos RPGs mais difíceis para se começar a jogar, não só RPG, mas RPG de super-heróis. Por quê? Repara que você tem uma lista de efeitos, ok? Aflição, alongamento, ambiente, blá blá blá, camuflagem, característica, compreender, não sei o que. Você tem uma lista de efeitos e você tem que aprender a construir, pegar essa lista
e modificá-la com extras, com limites, modificadores, para poder então desenvolver seu poder. É aí que entra Perfis de Poder, abrindo um parêntese, por que eu considero que Perfis de Poder é um livro necessário, ele é gratuito, vocês podem pegar e baixar sem problemas nenhum no meu servidor, porque o Perfis de Poder, ele tem poderes prontos, Então você chega aqui, ó, frio ártico, exposição, luminosidade cegante, aqui já tá tudo pronto, só precisa copiar e colar e pagar os pontos. Então, relâmpago, som do trovão, aí você vai aqui, tem vários tipos de poderes. Eu, inclusive, já comecei a fazer uma série do Perfil de Poder, explicando os poderes e tal. Então, aqui, ó, Perfis de Poder tem poderes prontos que você pode usar sem problema. Isso facilita muito para novos jogadores. Com isso, nós observamos que Mutantes e Malfeitores é um RPG que tem esse aspecto muito mais complexo, onde existe um critério e uma necessidade maior de equilíbrio entre pontos comprados, construção de ficha. Uma ficha em Mutantes e Malfeitores você demora em torno de 2 horas para fazer uma ficha. Se você é um conhecedor do sistema, você pode demorar 1 hora, e se você é um grande conhecedor, você pode até fazer em 20 minutos, 30 minutos. Um grande conhecedor, uma ficha não muito difícil. Então, é um sistema complexo, é um sistema delicado, é um sistema complexo na sua construção e que tem essa vontade, esse objetivo, esse interesse, é assim que ele funciona, é para isso que ele foi feito e ele é muito bom no que ele faz, ainda hoje é um dos melhores sistemas de heróis nesse aspecto. Agora, falando de mutantes, aliás, ícones, a versão brasileira de ícones, aqui. Falando de ícones, ele é quase que o oposto de Mutantes e Malfeitores. Uma versão diferenciada, simplificada de Mutantes e Malfeitores. Pegando aqui um exemplo de ficha de personagem, nós também temos, assim como Mutantes e Malfeitores, atributos e tal, especializações, mas você vê que a ficha é muito mais reduzida, limpa, direta. Por quê? Qual é o objetivo de ícones? Ícones também, assim como Mutantes e Malfeitores, é um sistema descritivista. Sistemas descritivistas tentam demonstrar numericamente todas as capacidades e potencialidades de um herói, de um personagem. Existem RPGs de super-heróis que não se baseiam nisso. Existem RPGs que são simulacionistas, emulacionistas, existem RPGs que são narrativistas, RPGs que focam mais na capacidade de você descrever a ideia do personagem, as características gerais do personagem, e aí você trabalhar com isso, e não se importar muito com o aspecto descritivista minucioso do personagem. Ícones é também um RPG descritivista, assim como Mutantes e Malfeitores, mas ele não é mecanicista. Ele é um descritivista narrativista. E no que isso implica? O que é o narrativismo? O narrativismo é a parte do RPG que foca na capacidade de você narrar, de você interpretar, de você abertamente construir a história, sem se importar muito com o aspecto mecânico, com a rolagem de dado. Como o Ícones faz isso? Ele tem essa parte aqui de condições que são descrições do personagem, que norteiam mais ou menos o temperamento, características, como esse personagem é. E além disso, Ícones tem regras específicas como determinação, você tem características específicas do personagem que permite mais abertura para a narração. As regras, os poderes de Ícones, eles são muito mais abertos, permitem muito mais que você tem regras específicas para você fazer façanhas de poder, que permitem que você assim consiga fazer com que um poder não seja apenas específico na sua área limitada, mas na verdade você possa utilizar a diversas outras formas, a diversas coisas diferentes. Então, Ícones, diferente de de Mutantes e Malfeitores, foca nessa abertura para você ter descrição narrativa dos personagens e da sua forma. Inclusive, os poderes em Ícones, eles são mais descritivos. Você não compra efeitos separados. Você compra, de fato, poderes como saltar, resistência a dano, não sei o que. Você compra aqui magia, você compra poderes, de fato. E não só isso, você tem as aberturas narrativas para esses poderes. E todos os poderes custam o mesmo número de pontos. Não existe diferenciação, não existe equilíbrio em Ícones. Ele é muito mais aberto à narração. Agora, para vocês perceberem, então, comparativamente, 2 personagens de um mesmo arquétipo, que é o combatente do crime, que é o Batman. Nós temos aqui o combatente do crime normal, e nós temos aqui o algoz. Ambos são Batmans, ambos são
versões do Batman. E nós observamos aqui como a ficha do algoz é muito mais aberta, direta, fácil de compreender, menos coisa escrita, comparado aqui a esse blocão de texto que não dá nem para ler, só se eu aproximar aqui para vocês conseguirem dar uma lida do que tem na ficha. Só pelo aspecto visual vocês percebem a diferenciação. Um sistema é descritivista, o outro também. Ambos descrevem todas as capacidades de seus personagens, mas um ele tem um aspecto mais aberto, mais emulacionista narrativo, e o outro tem um aspecto mais mecanicista. Para cada coisa tem que ter uma descrição mecânica dos pontos exatos que seu personagem consegue fazer e quanto isso custa. Vamos falar agora rapidamente de aspectos positivos e negativos de cada um dos sistemas e eu vou dar meu parecer final sobre eles. Mutantes e Malfeitores é um RPG maravilhoso se você quer um plano de fundo para você poder descrever e poder contabilizar cada função que seu personagem tem. Para cada coisa que você queira fazer, para cada coisa que você pretenda querer com o seu personagem, com os seus poderes, tem um respaldo nos efeitos de Mutantes e Malfeitores que você pode pagar uma construção em pontos desse poder. Além disso, existe uma tabela universal com várias graduações e que vai dizer o que cada coisa faz a cada nível, a cada momento. Então é um RPG maravilhoso caso você queira descrever minuciosamente os interesses e vontades do seu personagem do ponto de vista de poder, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Pontos negativos de Mutantes e Malfeitores: ele é difícil demais na sua criação de personagem. Mesmo jogadores de RPGs experientes têm dificuldade em criar fichas dentro do Mutantes do sistema. Além disso, existe uma paridade uma paridade falsa. Não existe um equilíbrio perfeito em Mutantes e Malfeitores na sua criação de personagem, obviamente porque não existe um equilíbrio perfeito em nenhum jogo. Então, que algumas pessoas levantam que não, é difícil, mas fica perfeitamente equilibrado, não é bem assim que é Mutantes e Malfeitores. Além disso, é preciso fazer algumas ginásticas mentais para conseguir aplicar alguns personagens, exatamente porque como você tem efeitos soltos, algumas coisas são bem abertas, bem difíceis de você compreender em Mutantes e Malfeitores, alguns tipos de poder, alguns efeitos, algumas coisas são completamente quase que impossíveis de adaptar dentro do sistema. Não são impossíveis, você pode adaptar tudo, mas algumas coisas são muito complicadas de fazer em Mutantes e Malfeitores. Por fim, ele sendo muito difícil nesse aspecto, ele também tem uma ficha. Você não consegue compreender exatamente o que seu personagem faz observando a ficha. Olha o tamanho dessa ficha, olha quanta coisa que tem para ler, para entender, essas vantagens, tudo isso que ele é muito exótico, complexo, difícil, labiríntico, monolítico para jogadores novatos compreenderem. E mesmo jogador experiente tem que se esforçar para entender mais ou menos o que esse personagem está fazendo. Ele tem que ler cada coisa para entender. Então esse personagem faz isso. É muito difícil perceber um personagem, entender o espírito dele só olhando para sua ficha, sem você demorar um bom tempo tentando perceber o que ele faz. Agora para ícones, pontos positivos. É um RPG rápido, um RPG fácil, você pode criar personagens em minutos, especialmente se você tiver acesso aos outros livros de expansão, que eu fiz até um vídeo falando sobre expansões de ícones. Se você tiver acesso aos livros de expansão, fica até muito mais fácil de você compreender, de você entender o sistema e poder rapidamente criar as fichas. As rolagens, a maneira, ele joga mais rápido do que Mutantes e Malfeitores, porque as rolagens são muito mais simples, as coisas são muito mais práticas. Ele também simula muito mais o espírito dos quadrinhos, aquele espírito maluco dos quadrinhos, de você fazer uma maluquice, não sei o quê, porque nos quadrinhos é muito comum que os personagens usem seus poderes de formas únicas, com façanhas. Em Mutantes e Malfeitores você pode fazer isso usando pontos de pontos heróicos, você pode usar os pontos heróicos para fazer isso, mas são regras muito mais limitantes. Em ícones, você faz um teste e pode utilizar seus poderes de forma única, diferenciada, sem precisar gastar pontos. Você pode até gastar sua determinação, que são os pontos em ícones, mas é muito mais aberto para narração estrambólica dentro dos quadrinhos. Agora, pontos negativos de ícones. Ele é um sistema assim, muito... Ele tem uns aspectos narrativos que são difíceis, são metajogo complicado para jogadores novatos compreenderem. Inclusive, eu, quando jogo ícones, eu prefiro usar regras menos tão abertas à narração, porque elas são confusas. Realmente é muito confuso o ícones, que ele tem coisas de manobras, as manobras podem fazer não sei o quê, e os aspectos são mal explicados, as condições são mal explicadas, as regras narrativas são mal explicadas. Ícones precisa de uma nova edição, uma terceira edição, melhorando, simplificando as regras narrativas, deixando ela de maneira mais streamlinizada, direcionada, mais fácil de compreender. Então, até para um jogador novato fica confuso. E eu acho que talvez o grande problema seja na própria escrita do livro.
A própria escrita é confusa e ícones precisa de uma nova edição melhorando isso. Além disso, tem muitas regras boas alternativas que melhoram o sistema, que estão em expansões e que, sinceramente, não deveriam ser expansões, deveriam estar dentro do livro oficial, do livro base, porque as regras de dano são meio confusas em ícones. Basicamente, tem algumas coisas que são bem limitantes. Um último detalhe positivo de ícones é que as fichas são muito mais fáceis de compreender. Você olha para essa ficha, você já compreende o personagem, o que ele faz. Você tem aqui os atributos muito bem descritos, ele tem várias especializações, você tem o laço do julgamento e tal, e você tem as condições descrevendo ele. Cruzado da Justiça, Guardião Sombrio do Cadafalso e cita o poema Algoz. Pronto, você tem aqui uma descrição de um personagem combatente do crime, que é muito mais fácil de compreender do que isso. Se você não tivesse a imagem desse personagem, aqui você não entenderia direito o que ele faz. Enquanto que aqui, mesmo sem a imagem, você pode compreender pelos atributos, especializações, poderes e condições o que ele faz. Meu parecer final dos dois sistemas, atualmente eu tenho preferido sistemas como ícones, mais simplificados, mais fáceis do que Mutantes Malfeitores, especialmente porque eu tenho percebido que para jogadores novatos, e a maior parte dos jogadores de RPGs que estão entrando hoje em dia são novatos e querem aprender RPG porque estão vendo lives do Cellbit, lives de não sei, lives de fulano, que eles estão vendo essas lives, eles querem aprender a jogar RPG, mas eles são barrados, impedidos por conta de sistemas complexos. Eu tenho atualmente propiciado mais sistemas simples, rápidos, do que sistemas complexos. E eu acho que ícones é um dos melhores, porque é muito fácil fazer a sua ficha, é muito fácil criá-lo de uma maneira descritivista. Atualmente eu tenho inclusive desenvolvido uma versão minha do ícones e uma versão simplificada de Mutantes Malfeitores que usa apenas o NP para rolagem. Apenas o NP. E a ficha é super rápida, é ainda mais fácil de fazer do que o ícones. Porém, essa versão que eu estou fazendo é uma versão emulacionista. Ela não é uma versão descritivista. Ela não se importa em descrever os detalhes dos personagens, apenas da sua forma geral. Então, meu parecer final, se você quer um RPG mais rápido, mais simples, mais direto e com uma abertura maior para poder emular os quadrinhos em suas narratividades, o ícones é o melhor sistema. Atualmente, se eu comparasse assim, eu prefiro o ícones a 6-4, tipo, eu dou 6 de nota para o ícones e 4 de notas para o Mutantes Malfeitores para jogar, porque eu acho ele mais simples de compreender para novatos, mais fácil de jogar, mais fácil de fazer ficha, mais rápido de observar o que um personagem faz, como ele funciona, o que ele quer, em comparação a Mutantes Malfeitores, que é literalmente um chute no saco, um chute nos ovários para você tentar compreender como fazer essas fichas. Mesmo assim, eu repito, são ambos sistemas maravilhosos, ainda considero eles atualmente os dois melhores sistemas de RPGs para super-heróis, e eu estou fazendo as minhas versões, e existem ainda 2 outros sistemas que também são muito bons para narrativa, para quem quer focar em narrativa e quem quer focar em emulação. Você tem o Triunfante e você tem o MHR, que são 2 RPGs também fantásticos, mas para outras coisas, e para mim eles não batem. Se você falar assim, quero um RPG genérico para super-heróis, você é um RPGista já experiente, você tem muita paciência, vocês querem focar em uma construção muito delicada e demorada de personagem, MM. Se você quer algo geral, você quer começar com jogadores novatos, quer começar uma coisa mais simples, é ícones. E mesmo assim, eles não são sistemas bons para jogadores que nunca antes jogaram RPG. Para isso que eu estou fazendo uma versão simplificada do ícones, uma versão simplificada de Mutantes Malfeitores, que depois, mais para frente, eu farei vídeos explicando sobre isso. Como sempre, para quem quiser saber, lembrando que tanto ícones quanto Mutantes Malfeitores estão no meu servidor, vocês podem dar uma olhada. Eu estou criando mais coisas do Brasil de Erótica, meu cenário de Erótica existe há 4 anos, que eu vou adaptar para o ícones, para o MM e também para as versões simplificadas de ambos. E basicamente é isso, galera. Aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou.